Acessar a força da palavra é acessar a força do silêncio. Só tem som porque tem silêncio. Só tem movimento porque tem pausa. Então, a gente vai exercitar a partir de agora, toda vez que alguém falar, a gente vai fazer, sabe, alguns milésimos de instantes de silêncio, para a gente receber aquela fala. E aí eu sempre digo, quando alguém estiver falando para você, no encontro com você, aquela pessoa é a pessoa mais importante para você nesse momento. Receba, anfitrie essa pessoa, acolha essa pessoa. Quando você está na presença, experimenta isso. Quando você para ouvir uma pessoa com toda a sua presença e disponibilidade, já tem cura, já tem conexão e já tem. A comunicação já acontece, você não precisa nem falar nada. Experimenta essa presença ao ouvir a pessoa que está falando com você. A gente vai para a segunda parte do nosso encontro agora. Vou fazer um momentozinho aqui importante, expositivo, ele é necessário. O nosso encontro ele é super interativo. Aqui, como eu falei para vocês, a prioridade não é a informação, mas a informação também tem o seu lugar, ela é importante, né? Então, eu sou Cris Reis, essa daí é minha mãe Diná, meu pai João. Eles estão aqui presentes comigo nesse momento, é deles que eu trago toda essa força, esse amor. Eu trago a amorosidade da minha mãe, eu trago a comunicação do meu pai, e em cada palavra que sai da minha boca é uma expressão da palavra da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó, que muitas vezes estiveram silenciadas. Então, todas as palavras que eu falo é em homenagem a elas, é para que elas saibam que a voz delas está seguindo comigo. Um princípio que a gente vai adotar aqui nos nossos encontros é um compromisso que a gente vai experimentar. Esse livro, eu tenho um podcast dele que eu mesma gravei, caso vocês tenham interesse, eu posso mandar. É um livro, Os Quatro Compromissos, da filosofia tolteca, é um livro que transformou a minha vida. E um dos compromissos é seja impecável com a sua palavra. O que significa isso? É trazer a palavra de volta para o lugar dela. É uma palavra que de fato tem poder porque você presta atenção na sua palavra, você dá crédito à sua palavra, você fala que vai fazer e faz. Você não usa a sua palavra para se amaldiçoar, por exemplo, ai, como eu fui tonta hoje. Nossa, eu sou muito lenta mesmo. Nossa, eu não sei escrever direito. Nossa, esse texto ficou ruim demais. Meu Deus, eu não faço nada direito. Olha só, eu só arrumo namorada que não presta. Então, esse tipo de fala é uma fala onde você está usando a sua palavra contra você mesma. E a gente vai entender por que esse processo acontece aqui um pouco, né? Não é culpa sua. Você foi ensinado a falar com você desse jeito, né? Mas a partir do momento que eu ponho minha atenção nesse compromisso, só por hoje, gente, só por hoje. Faça isso durante 21 dias, se você quiser, só por hoje. Seja impecável com a sua palavra. E aí ele traz uma coisa maravilhosa, né? Que é o conceito de pecado. A gente acessou um conceito de pecado muito da religião cristã, né? Pecou contra Deus, os preceitos doutrinários, nananana, vai para o inferno, né? E ele traz a palavra pecado numa outra perspectiva. Ele traz no sentido de que pecado é quando você usa sua palavra contra você.
Olha isso. E faz todo sentido, porque da mesma forma, né, independente da sua religião, a gente entende que há um grande criador, né? Independente se para você ele é Jesus, ou se é Maomé, ou se é Buda, há um grande criador. E nós somos criadores também, nós somos co-criadores junto com essa força divina. Então, se eu estou usando a minha palavra contra mim mesma, eu estou usando essa palavra contra o divino em mim. Então, o convite que eu faço para você é para você devolver o poder da sua palavra. Devolva o poder para a sua palavra. Não use a sua palavra contra você. Não use a sua palavra contra outras pessoas. E para isso, você vai entrar numa postura interna de vida que é de não julgar. Em hipótese nenhuma você vai se julgar, e em hipótese alguma você vai julgar a outra pessoa. Isso abre um fluxo para você e te deixa livre para a ação. Porque quando você usa a sua palavra para julgar, para criticar, você se prende naquela situação e prende o outro naquela situação que você não quer. Então, quando você não julga, quando você só observa e deixa e concorda que as coisas são como são, você abre espaço para que o movimento necessário naquela situação possa acontecer. Então, esse é o compromisso que a gente traz aqui é um convite, né? Aqui, caso você sinta no seu coração de experimentar o que é a impecabilidade com a sua palavra, o que é devolver para a sua palavra esse valor. A sua palavra tem força e você vai descobrir isso ao longo dos encontros. Por que a autoria é o próximo passo que você pode dar agora? A gente está vivendo um ano e uma mudança na história da humanidade em que a gente pisa e tá tudo caindo atrás da gente. A gente não tem certeza de nada, a gente está vivendo um mundo que é a muvuca, literalmente. É um mundo. Por que é VUCA? V de volátil, U de. Que na verdade esse termo é um termo em inglês, depois vocês procurem o mundo VUCA. O U é de incerto, a tradução em português e inglês é o uncertain, que é incerto em inglês, né? C de complexo e A de ambíguo. Então, a gente está vivendo num mundo que é volúvel, incerto, complexo e ambíguo. Não tem mais chão. Não tem mais chão. O único chão possível é o chão de si mesmo. É você andar sobre o seu pé e confiar no passo que você está dando agora. Observa, se ele parar o movimento, ele cai. Então, a autoria, né, é esse convite para você descobrir qual é o seu passo, qual é o seu ritmo, do que você gosta, qual é. Se o chão é você, qual é esse chão que você está pisando? Você pode confiar nesse chão? Será que se eu confiar que eu colocando o pé, o universo vai colocar o chão, o que pode acontecer se eu confiar nisso? Que eu só preciso me movimentar que o universo vai colocar o chão. Como é que seria resgatar essa confiança? Então, esse é o convite aqui para vocês. E é lembrar que nós somos um ser de linguagem. Desde que a gente estava na barriga da nossa mãe, a gente foi formado por essa linguagem. A linguagem que é genética e a linguagem que é memética. Como assim? Todos nós sabemos que a gente recebeu um código genético que traz aí, né, todas as informações do nosso DNA que vocês já sabem. Mas nem todos sabemos que recebemos também um código memético. O que significa isso? Nós recebemos informações de memórias,
intergeracionais, né? Então, memórias, situações, memórias de todos os tipos, memória de alegria, memória de dor, memória de situações, a gente traz isso na nossa memória dos nossos ancestrais, daqueles que vieram antes. Então, somos seres de linguagem. O bebê, ele já escuta, além dessa memória genética e memética que ele traz no DNA, no corpo biológico dele, ele tem acesso a uma programação linguística exterior, uma programação que é linguística e que é discursiva. Então, ele, dentro da barriga da mãe, já tem acesso a narrativas da vida, né? Então, ele escuta pela voz da mãe, pela voz do pai, conceitos, experiências, sentimentos, percepções. E quando ele nasce, ele vai sendo apresentado à vida por meio da palavra. Isso é água, isso é cocô, isso é saudade, isso é tristeza, isso é comida, isso é cama. A gente vai sendo apresentado ao mundo pela palavra. E aí a gente é um ser que aprende, somos um ser que aprende. Eu sou um ser que aprende. E como é que eu aprendo? Eu aprendo por experiência ou por imitação. Ou eu vou aprender, né? Por exemplo, a gente aprende por experiência, né? De eu colocar a mão lá na tomada e levar um choque e saber que eu não posso colocar a mão na tomada por essa experiência do choque. Ou então eu vou aprender porque tem alguém me falando, olha, eu não pode colocar o dedo nessa tomada. Eu não coloco porque se eu colocar, eu vou levar um choque. Então eu imito o comportamento daquele adulto de não colocar o dedo na tomada. Só que tem um detalhe. A gente aprende sobre o funcionamento do mundo, mas a gente aprende também sobre nós mesmos a partir da leitura e da interpretação sobre quem eu sou. Percebe? Eu vou aprendendo quem eu sou a partir da fala do outro, gente. Então, essa criança aqui, ela não sabe quem ela é. Ela vai escutar. Nossa, que menina organizada. Nossa, que menina alegre. Nossa, ela gosta de chuchu. Não, ela só gosta de sorvete. A gente vai escutando isso e vai construindo a nossa identidade a partir da leitura e da interpretação dos outros sobre quem a gente é. E dia após dia é como se fosse construindo um retrato falado. O retrato falado vocês sabem, né? É aquele instrumento amplamente utilizado pela polícia. Alguém vai dizendo as características e o cara faz o desenho lá de acordo com as características que você ditou. Então, tem um desenho na nossa cabeça, um retrato falado que eu criei sobre mim a partir do que a minha mãe falou, do que o meu pai falou, do que os meus irmãos falaram, do que os meus ex-companheiros falaram, do que os meus professores falaram. E a gente não tem escolha nesse momento da nossa infância. A gente ouve isso, a gente assimila e a gente acredita que a gente é aquilo, que a gente é aquele retrato falado. E aí, quando a gente acredita nesse retrato falado, por conta da nossa necessidade básica de pertencimento, porque temos uma necessidade básica, que é pertencer. Eu faço de tudo para pertencer ao meu sistema familiar. Eu faço de tudo para pertencer ao meu sistema escolar. Eu não quero, não suporto a rejeição. Então, para que eu não seja rejeitada, eu faço de tudo para me parecer com esse retrato falado. E aí eu viro um fantoche, né? Eu só reproduzo aquilo que eu recebi, aquilo que eu fui ensinada a fazer. E aí eu entro num estado de domesticação humana. Eu não tenho consciência de quem eu sou, da minha palavra, do que eu gosto, das minhas preferências. Eu não acredito em mim.
né? Eu fico vivendo de acordo com esse retrato falado que foi criado para mim. Então, o caminho da autoria, só para vocês entenderem, é um caminho, né, que te convida para a gente ampliar a nossa consciência sobre quem a gente é. E acordar para essa realidade de que eu não sou fantoche social, eu não sou fantoche emocional, eu posso me libertar, eu posso acordar o meu sentir, meu pensar e o meu fazer. O meu sentir, o meu pensar e o meu fazer estão dormentes, sabe? Anestesiados. Eu não sei o que eu sinto, o que eu penso e o que eu estou fazendo. É por isso que a minha vida sempre vai para o mesmo ponto. Porque eu faço sempre as mesmas coisas. Porque eu tenho sempre os mesmos pensamentos e porque eu tenho sempre os mesmos sentimentos. Uma coisa vai levando a outra. Então eu preciso acordar o meu sentir, o meu pensar e fazer e lembrar que sim, eu tenho escolha. Eu não preciso mais ficar na inconsciência. Eu não preciso mais acreditar que tudo que está passando na televisão é verdade. Eu não preciso mais acreditar que tudo que as pessoas pensam e falam sobre mim é verdade. Eu tenho escolha. Então eu posso, né, escolher entrar nesse caminho da autoria para aprender a desenvolver essa consciência linguística crítica, essa consciência sobre quem eu sou. O que é uma consciência linguística crítica? É uma consciência de que eu sou feita de palavras, de que eu sou um ser de linguagem. É uma consciência do poder que tem abrir a boca e falar. É uma consciência de que se você sabe da sua composição discursiva, de que você é um texto vivo, você pode usar a sua palavra para se transformar e para transformar a realidade que te rodeia. Essa mulher negra chegou à presidência de uma república junto com o companheiro dela. Ela usou a força da palavra, mas ela se trabalhou muito. Assista o documentário dela no Netflix, você vai ver o que essa mulher passou para se aprimorar, se pesquisar, estudar, se conectar com ela mesma e usar a potência dela e o poder da palavra dela para transformar toda a história dos Estados Unidos, porque com certeza esse casal transformou, apesar da bagunça que está sendo feita lá agora, né? Então, o que é o discurso que a gente estuda aqui, né, no GCRIA, lá na Universidade de Brasília, no nosso grupo de pesquisa? É essa palavra em movimento, é essa palavra em curso. E aí, entrar nesse caminho da autoria é você reconhecer esse poder, né, de quando você está falando, de quando você está escrevendo. E aí é você reconhecer e identificar quem sou eu quando eu estou falando? Quem sou eu quando eu estou escrevendo? Eu estou usando a minha fala e a minha escrita para quê? Porque, veja, tanto eu preciso reconhecer o poder da minha fala e da minha escrita, quanto eu preciso encontrar um modo de falar e de escrever que vai me fortalecer. Opa, peraí, Cris, você está me dizendo então que tem um jeito de falar e escrever que vai me enfraquecer? Exatamente. Geralmente, a gente usa a nossa palavra e a nossa escrita para isso daqui, ó, para se enfraquecer. A gente passa um zíper na nossa boca, a gente se anula, a gente não acredita no nosso poder, na nossa potência de vida. E eu quero encaixar essa palavra poder dentro do conceito do Nietzsche de potência de vida, tá, gente? Não é o poder como a gente vê por aí.
É poder no sentido do empoderamento e da potência de vida do ser. Então, a gente usa a nossa palavra, né, para reproduzir os discursos que a gente aprendeu e para negligenciar o nosso lugar de agente de transformação, porque você não acredita em você. Então, você não pode fazer, você vira uma vítima da vida, uma vítima do sistema, uma vítima do governo, que é justamente o que o sistema faz com que a gente acredite, que ó, não tem jeito, viu, gente? Tem uma implantação de medo e de ódio acontecendo nas redes sociais e em todas as instituições públicas para nos fazer acreditar que não tem mais jeito, que está tudo acabado. E isso não começou agora. É por isso que Paulo Freire vem com a pedagogia da esperança e com o verbo esperançar, que é um verbo, é um exercício diário de militância. Você esperançar, né? Então, quando eu não estou exercitando esse verbo, quando eu não estou reconhecendo a minha força, a minha potência de vida, eu estou negligenciando o meu poder e o meu lugar no mundo de agente de transformação, porque esse mundo e esse lugar que você habita, ele é feito de você, cara. Ele não é feito só do nosso presidente. Então, a gente não acredita nas micro-revoluções que estão acontecendo. Então, cada vez que eu, Cris, gravo um vídeo, cada vez que eu me proponho a abrir em mim um processo de cura, porque toda vez que eu abro um grupo, eu estou abrindo em mim um processo de cura que vocês não têm noção, né? Então, toda vez que eu me coloco a serviço da vida, eu estou fazendo parte da solução. Eu estou ocupando o meu lugar de agente de transformação. É fácil? É bonitinho? Quando você vê um post lá no Instagram, né? Ai, que bonitinho. Pode até parecer que é fácil, que é business, que é não sei o quê, mas, gente, não é fácil. Mas é uma realização de vida, poder sentir que você está ocupando o seu lugar no mundo. Então, você pode usar a sua palavra falada, escrita, para só se enfraquecer, inclusive se amaldiçoando, inclusive continuando fazer o que você faz todos os dias, que é se criticar. Mas você também pode usar a sua palavra para se fortalecer. E eu coloquei a minha foto aqui com o meu livro, não foi por conta do meu ego, foi para te dizer que a sua foto poderia estar aqui também. Né? Então, quando você questiona os padrões sociais, quando você reconhece a sua voz, a potência da sua voz, quando você reconhece que o que você fala é importante. Por exemplo, olha o que significou a presença da Letícia aqui para Zezé. Para Rosângela, a presença da Letícia aqui é uma presença comum, como a minha, como a dos outros colegas. Mas a presença da Letícia aqui para Zezé teve um outro significado. E a gente nunca vai saber o que significa a nossa presença de verdade no mundo. Você acha que não está acontecendo nada com aquele vídeo que você grava, com aquele texto que você escreve, com aquela palavra que você fala para aquela pessoa. Você acha que não está acontecendo nada, mas está. Cada palavra que sai da sua boca, que é escrita por você, impacta, muda a frequência desse planeta, impacta. Gente, uma folha que cai da árvore vai impactar a natureza. Uma gota que cai no mar vai impactar. Então, é reconhecer a sutileza dessa potência e assumir o seu lugar de agente de transformação. Então, eu posso fazer essa escolha. Eu vou usar a minha palavra para me enfraquecer ou para me fortalecer? E aí o Caminhos da Autoria nos convida para isso, para sair desse retrato falado. Chega, chega, chega de viver segundo o script social, familiar, né? A gente reconhece todos que trouxeram a gente até aqui.
E aí vem, né, a educação sistêmica, a visão sistêmica do Bert Hellinger, de tomar tudo que a gente recebeu. Mas tomar o que a gente recebeu, curvar a cabecinha, agradecer e dizer assim: mãe, pai, professores, todo mundo, eu peço permissão para vocês agora para eu seguir de um jeitinho um pouquinho diferente de vocês. Eu agradeço, honro tudo que eu recebi de vocês, mas agora eu fui. Vou nessa. Vou seguir minha vida. Vou construir o meu autorretrato. Eu amo essa imagem da Frida Kahlo, porque ela foi a precursora da selfie, né, gente? A mulher teve toda uma coleção de autorretratos dela se pintando e dizendo quem ela é. E é isso que a gente faz aqui no Caminhos da Autoria. É a gente dizer quem é a gente que vai dizer quem a gente é, com toda licença e honra, né, ao que a gente recebeu. Então não se trata de você brigar com a sua mãe e com seu pai, com seus professores, com a sociedade, não. Lembre-se, não tem culpas, não tem desculpas e não tem culpados. Todo mundo recebeu essa programação, essa mesminha programação mental que você recebeu. Sua mãe também foi programada pelos pais dela, seu avô também foi programado pelos pais dele. Isso só vem passando de geração para geração. Né? Durante muito tempo eu fui uma professora de língua portuguesa que reproduziu o que eu recebi dos meus professores de português. Agora eu vou colocar a culpa neles? Não, absolutamente. Eu vou honrar o que eu recebi, com essa consciência de que eles fizeram o melhor, porque, gente, a gente só pode dar o que a gente tem. E eles me deram o melhor, meus pais, meus professores, todo mundo. Eu preciso é curar essas minhas mágoas que eu tenho aqui deles, essas exigências que eu faço, né? Isso eu preciso me virar e curar isso, para eu poder abrir espaço interno e seguir com aquilo que eu vou construir, criar, tanto de identidade, quanto de posicionamento social, quanto de novas crenças, novas percepções sobre a vida, porque esse filtro que está aí no seu olho, com o qual você está percebendo você, a sua vida e o mundo, é um filtro que foi construído. Essa que você está vendo não é a realidade. É uma realidade sob um filtro que está aí. Então, a leitura que você está fazendo da sua vida e do mundo e dos acontecimentos é uma leitura mediada por toda essa programação que você recebeu. Não corresponde com a realidade. Então, eu preciso me encaminhar para o autorretrato. E como é que eu vou criando esse autorretrato? Desenvolvendo, em primeiro lugar, a inteligência intrapessoal, né? Então, toda terapia que eu faço, né? Então, eu posso fazer o meu enneagrama para descobrir o meu tipo, posso fazer o meu mapa astral, posso fazer um teste de percepção para identificar quais são as minhas múltiplas inteligências, lá do Gardner. Posso fazer um estudo numerológico sobre mim. Nossa, Cris, você está falando de numerologia, astrologia? Que horror! Então, vamos estudar um pouquinho para a gente conhecer mais a fundo essas sabedorias milenares, né? Eu não estou falando da astrologia do jornal. Então, a construção desse autorretrato, a gente começa aqui no Caminhos da Autoria pela escrita. A gente tem uma oficina só para isso, uma oficina só para construir retrato falado, outra só para construir o autorretrato, que não vai dar para fazer aqui nesse grupo. A gente tem que fazer em outros momentos. Então, eu trouxe aqui só uma pincelada para vocês entenderem um pouquinho do processo, tá? E aí, gente, eu celebro você porque você tá aqui, cara. Só de você estar aqui já demonstra que você tá na sua busca, no seu caminho, na sua conexão,
que você está firmado no propósito de viver uma história diferente, né? Você está centrado nesse propósito de pegar de volta a caneta que escreve a história da sua vida, cara. Com quem? Me responda. Responde aí no chat para mim. Com quem que tá a caneta que escreve a história da sua vida? Escreve a primeira coisa que aparecer na sua cabeça. Com quem está a caneta que escreve a história da sua vida?